Nesse momento, falaremos um pouco sobre a questão da comunicação verbal e a comunicação não verbal. O nome propriamente dito, ele já deixa bem apresentado, tá? Que a questão verbal, ela vem realmente dessa questão da voz, do falar, desse apresentar, de opinar, tudo que vem em relação à voz. E a não verbal, elas são formas alternativas de ter essa comunicação, e isso é muito nítido. Acredito que todos vocês já devem ter identificado alguns comportamentos do tipo. Vou citar aqui para vocês alguns exemplos simples de comunicação não verbal. A questão: "Tô com sede, quero tomar uma água", simplesmente pego na mão, carrego até o lugar que tem o bebedouro ou a geladeira, indicando para a pessoa que eu quero uma água, não falando, mas tendo essa comunicação através desse empurrar, desse conduzir uma pessoa até o espaço. A utilização de gestos ou de apontamento para objetos, são todas essas formas alternativas de querer se expressar sem a utilização da voz, dessa comunicação verbal necessariamente. E é um leque gigantesco de comunicações que realmente acabam acontecendo, destacando também, passando a mão sobre a barriga, indicando que está com fome, ou também questão de dor, esse passar da mão. É, está com sono, mão sobre a boca. Então, realmente, são todas essas formas alternativas de ter essa interação com alguém sem usar essa comunicação verbal. Então, são todas essas alternativas que são diversas, diversas, e cada caso realmente é um caso, e há a construção de uma forma de interação. Deixamos elas de forma isoladas para serem melhor apresentadas, tá? Então, primeiramente, a comunicação verbal. Meu filho tem dificuldade na comunicação. Meu filho solta algumas palavras, mas ele não constrói uma frase. Muitas vezes essas palavras não são muito bem entregadas com o que ele quer. Isso cabe alguma movimentação de minha parte em relação a isso? Nosso objetivo, e prioridade é sempre estar estimulando. Estimular, então, basicamente é a questão de colocarmos ele, de situar ele a essas situações. Então, não é errado o quê? A gente ter essa cobrança para que ele fale, para que ele se expresse, para que ele tente. Porém, essa cobrança, ela precisa ser moderada. Eu não posso ficar num nível de exigência gigantesca em cima dele, sendo que para ele é muito difícil essa entrega. Então eu preciso o quê? Facilitar, eu posso fracionar, mas é importante sim, sempre termos essa cobrança. Meu filho, ele fala muito a última palavra da frase, mas ele não expressa esses verbos, os objetivos principais. Só o "pai, pode pegar uma água para mim?", água. Ele usa só uma palavra e para definir uma palavra em uma frase inteira. Então ele precisa o quê? Ser estimulado, ser cobrado, porém não de forma tão agressiva, para que ele tente cada vez falar e falar e falar e falar mais. Algumas abordagens que a gente vai ver lá na frente facilitarão esse processo de criação de frase, de organização de frase principalmente, para que as palavras sejam ditas de acordo com o seu querer, com os seus objetivos diante a esse falar.
porque acontece muito dessas palavras soltas e muitas vezes não tem um objetivo específico. Em um dos meus clientes, o que acontecia? Em uma situação de desconforto dentro de uma escola, ele aconteceu uma situação e ele não gostou. Ele ficou extremamente bravo com o colega. E eu não lembro ao certo a palavra que ele usou, mas eu acredito que seja unicórnio colorido, algo do tipo. Então ele ficou bravo com esse menino e falou sobre o unicórnio colorido. E jogou essa palavra solta. E essa palavra, ela não teve um encaixe empregado ao que ele estava sentindo e com o objetivo que ele tinha em relação ao garoto. É um caso ali que não seria uma boa palavra utilizada, é claro, porém ela foi muito longe do principal objetivo que ele tinha. Então essa palavra não tinha nada a ver. É como se ele tivesse com sede e pedisse uma comida. É algo que foge para uma outra linha. Então é preciso o quê? Que a gente faça essa manutenção quando há fala, para que a gente estimule, porém de forma moderada. Não podemos ser muito pontuais, um nível de exigência muito alta. Podemos sim facilitar através de ajuda, falando junto, fazendo essa cobrança, principalmente de forma lúdica, mas sempre estarmos exigindo um pouco mais, para que ele não só fale essa última palavra, para que ele tente formar essa frase. Então é tudo através de estímulo. Pega na mão, caminha com ele, quando ele tiver que falar essas palavras, passe por todo esse caminho junto com ele. Não exige apenas a palavra final do água, mas sim: "Eu quero água". "Quem quer água? Você? Ah, então tá, eu quero água". "Então vamos lá, meu filho, eu quero água". Pode falar lentamente, prioriza esse olhar, vê se ele tá você está tendo essa atenção com ele, que é extremamente necessária, que é muito difícil de conseguir na maioria das vezes, né, que o olhar tá para cima, tá para baixo, para um lado, para o outro, e poucas vezes está realmente aonde é destinado a essa nossa atenção. Então, se é um gesto que pode não ser bem recebido em ambientes externos, é um gesto que não é muito fácil de ser aplicado, não é tão interessante que a gente reforce ele, mas que a gente dê sim essa manutenção em questões que são benéficas realmente para ele, para essa comunicação. É, e se realmente ele não fala, ele tem essa questão da fala, há essa criação dessa forma não verbal alternativa, e dentro dela haverá o reforço. Mas é necessário o quê? Criar uma linha e que haja o reforço dela e que a gente pense também em como ela vai ser usada nos demais espaços. Porque não adianta nada ele usar algumas ferramentas, igual eu falei, de um painel indicativo de funções, de verbos. Não adianta nada eu utilizar isso dentro de casa, sendo que na clínica de intervenção ele usa outra forma, na escola ele usa outra, na rua não usa nada. Então é necessário que seja um uso generalizado dessa forma comunicativa, para que todos reforcem da mesma forma e que ele use apenas aquilo, porque também vai se tornar uma confusão. E para finalizar essa nossa abordagem sobre a comunicação verbal e não verbal, tá? A manutenção de ambas é importante. A criação de algum tipo de ferramenta não verbal também é de extrema importância. E também destaco a importância da flexibilidade de cobrança. Você pode cobrar sim, mas seja flexível e não seja tão rígido com ele. Porque essa questão de você ser rígido, você ficar o tempo inteiro cobrando, vai gerar ali um desconforto, uma ansiedade e pode resultar aí a coisas não legais, principalmente birras, crises,
Então há sim, cobre sim, mas sempre vendo como que tá ali o ambiente, como que tá sendo a recepção dele em relação à sua cobrança e principalmente, aos poucos. Não precisa cobrar que ele já fale uma frase inteira, mas ele tá falando uma palavra, beleza? Acrescenta mais uma, acrescenta depois mais uma, até que seja formado uma frase. Lembra sempre que é um trabalho de formiguinha. Então são de migalhinhas e migalhinhas que a gente vai conseguir essa construção de uma frase completa. Com isso e principalmente através de outras ferramentas da nossa aplicação em si, que vai ser a aplicação através da psicomotricidade, que virá nos próximos módulos, que também contribuirão para essa formação. Então esse nosso manejo de apenas organizar, de dar esse reforço, essa manutenção, já vai estar ajudando, tá. Então a cobrança excessiva, ela não é legal. A cobrança moderada é muito bem-vinda, mas a excessiva não. Até a próxima aula.